Então, assim, a gente vai continuar falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? Que é quando o paciente apresenta presença quase permanente de preocupação, tensão com ou sem motivo. As preocupações, elas passam de um problema para outro, questão familiar, amorosa, relacionada ao trabalho, à saúde de várias origens. Junto com essas preocupações, precisa que esse paciente apresente pelo menos 3 outros sintomas, né? Quais são eles? Pode apresentar dificuldade de concentração, a questão da inquietação, a questão da fadiga ou ainda a irritabilidade. Esses sintomas eles devem durar 6 meses para ser caracterizado um quadro de ansiedade generalizada, ok? E é o que acontece. Esses sintomas eles apresentam efeitos que vão estar relacionados ao sistema fisiológico, ao sistema cognitivo ou ainda a questão de ser um condutor. Tipo, o paciente ele vai apresentar fisiologicamente, né? Questão da sudação, questão da taquicardia, mal-estar abdominal, além dos tremores. E a questão dos aspectos cognitivos, né? Então, assim, ele pode apresentar pensamentos negativos, ele vai se sentir incapaz, ele vai achar que não é capaz, que algo de mal vai acontecer com ele e que ele pode ter um ataque de ansiedade, né? A questão da necessidade de ajuda. E vai ter a questão dos aspectos condutores, né? Então, assim, o que esse paciente vai apresentar? Ingestão compulsiva. A paciente o exemplo que eu coloco no slide é de um salgadinho, né? E a questão das condutas compulsivas, que é o uso do cigarro, poderia ser o uso da bebida ou ainda de outras drogas, tá ok? Professor, e com relação ao tratamento, né? Então, assim, o paciente ele vai fazer uso da psicofarmacoterapia, tá? Que é a questão do uso dos medicamentos, né? Então, assim, os mais usados são ansiolíticos, do grupo dos benzodiazepínicos, né? Os PANs da vida, o clonazepam, diazepam, que é usado para o relaxamento e diminuição dos sintomas de ansiedade, aliados aos antidepressivos. Só que o paciente ele tem que fazer uso da psicofarmacoterapia, né? Precisa de um psiquiatra para fechar o diagnóstico e prescrever a medicação, mas ele também precisa fazer uso da psicoterapia. Ele precisa do tratamento com o psicólogo, né? A questão de estabelecer uma terapia cognitivo-comportamental, onde ele vai expor as situações que provocam pânico, né? De uma forma sistemática, gradual e progressiva, até que ocorra a desensensibilização diante do agente agressor. Ele vai começar a relatar o problema, o psicólogo vai usar de técnicas, até que chegue num ponto que ele não tenha mais, ele consiga falar daquela situação sem se atormentar tanto, sem se sentir prejudicado tanto. Aí eu coloquei aí no slide para vocês um caso clínico, né, um exemplo de um caso clínico, onde eu relato que uma senhora SL é uma advogada bem-sucedida, casada com 30 anos de idade, se apresentou para avaliação psiquiátrica para o tratamento de sintomas crescentes e se apresentou para avaliação psiquiátrica para o tratamento de sintomas crescentes de preocupação e ansiedade. Nos últimos 6 meses, aumentou sua preocupação sobre o seu desempenho no trabalho, pois apesar de ter sido sempre muito confiante, sentia-se cada vez mais preocupada com a sua capacidade de vencer novos desafios que pudesse pegar. Mesmo com sua saúde física notável, preocupava-se em estar adoecendo e que sua saúde começasse a se deteriorar. Notava sintomas, além das preocupações, como sentia-se inquieta ao deslocar-se para o trabalho, cansaço, irritação e tensão constante. Apresentava dificuldades para adormecer à noite à medida que se preocupava com o trabalho e acontecimentos futuros, né? Então, assim, eu quero que vocês sublinhem o que vocês acham que são sintomas da ansiedade. E aí vocês, no slide seguinte, vão ver
que vocês acertaram ou não, porque eu trago em destaque todos os sintomas da ansiedade generalizada, tá? Aí nós vamos falar sobre os transtornos de humor ainda, né? Que são considerados síndromes, já que apresentam sinais e sintomas, tá? Eles podem se apresentar de forma periódica ou cíclica e o paciente pode apresentar humor normal, elevado ou ainda deprimido. Dentre a questão da epidemiologia, né, a gente pode falar que os transtornos depressivos, eles são até 2 vezes mais prevalentes no sexo feminino. Eles apresentam uma prevalência de 15% na população, eles são comuns. 15% dos pacientes hospitalizados e eles surgem a partir dos 40 anos. A gente tem um outro transtorno que é o da bipolaridade, que já é menos comum, né? Ele apresenta uma prevalência de 1% da população, mas ele é igual entre os sexos, ele atinge tanto o mesmo número de homens e de mulheres, só que ele apresenta-se mais cedo, né? Na faixa dos 30 anos, onde o prejuízo é um pouco maior, já que com 30 anos é quando a pessoa está apresentando instabilidade financeira, né? A questão do sucesso no trabalho, um sucesso no relacionamento, geralmente quando a pessoa está casando ou está casada, tem filhos, então assim, acaba trazendo um prejuízo para a vida pessoal desse paciente mais cedo do que a própria depressão. O transtorno de humor, ele está relacionado a fatores biológicos, tá? Assim como a fatores genéticos, tá? Tem a questão também dos fatores psicossociais, que está relacionado a estressores ambientais e acontecimentos da vida, né? A perda de um pai, a separação do marido, né? São coisas que podem desencadear um transtorno de humor. Aí, com relação à classificação, eu apresento para vocês a questão dos transtornos depressivos e os transtornos bipolares, né? A questão da tristeza patológica e a alegria patológica. Os transtornos depressivos, a pessoa apresenta-se mais triste. E no caso da bipolaridade, a pessoa apresenta, às vezes, uma felicidade exagerada demais, forçada. O transtorno depressivo maior, ele tem a característica do predomínio da fase depressiva, que pode durar semanas, meses ou anos, e a ausência de episódios maníacos. Pode se apresentar em episódio único ou ainda pode apresentar-se em episódios recorrentes, ok? E nós vamos ter os transtornos bipolares, né? Onde a gente tem o transtorno bipolar 1, onde existe a presença de pelo menos um episódio depressivo maior e um episódio maníaco. O transtorno bipolar 2, onde existe a presença de um episódio depressivo e um episódio de mania mais leve, que é a hipomania, né? Hipo é mais, né? De uma forma exagerada, a mania está de uma forma exagerada. E ainda o transtorno bipolar não especificado ou misto. A gente vai ter ainda, com relação à classificação, os transtornos persistentes, né? Onde a gente vai ter o transtorno distímico, que prevalece a presença do mau humor depressivo, que dura a maior parte do dia e é presente quase continuamente. E o transtorno ciclotímico, né? Que é o transtorno crônico e flutuante, onde o paciente apresenta episódio de hipomania e depressão leve e persistente. Quais são os critérios para você classificar um paciente com transtorno de humor, né? Na fase do episódio depressivo, tá? Ele tem que apresentar pelo menos 5 das seguintes características. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. A perda de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades. De repente era uma pessoa que gostava de fazer atividade física, deixa de gostar. Era uma pessoa que gostava de trabalhar, ela deixa de gostar. É uma pessoa que costumava a fazer a caminhada, e aí ela vai
perder esse interesse. A música, né? Essas coisas assim, a perda significativa de peso sem estar de dieta e ou diminuição ou aumento do apetite, né? A insônia ou a hipersônia, tá? A agitação, retardo psicomotor, a questão da fadiga ou a perda de energia, o sentimento de inutilidade, né? A questão de culpa excessiva ou inadequada, vai apresentar ainda a concentração diminuída ou pensamentos de morte ou suicidas recorrentes, né? Quando a pessoa diz, eu não sei por que eu tô vivo, eu acho que eu não sirvo para nada, por que eu nasci? Tudo isso tá relacionado à questão de ideias suicidas, né? Pensamentos ou ideias suicidas. Então, assim, a gente aproveitando que a última aula do mês de setembro, né? E o mês de setembro ele foca em cima da questão do Setembro Amarelo, que é a questão da prevenção do suicídio. Então, se alguém perto de você fala que não sabe por que existe, que a vida dela não faz sentido, que a vida dela não vale a pena, tudo isso são indícios de que essa pessoa apresenta suicídio. É bom você chamar essa pessoa para conversar ou encaminhar essa pessoa para ajuda, que ela pode estar procurando aí um CAPS ou ainda buscar ajuda através do CVV para poder tentar sair dessa situação, né? Lembrando que a gente está falando sobre os transtornos de humor, a gente está estudando a disciplina de saúde mental e depressão não é doença, não é depressão. Depressão é doença, não é frescura, tá? Depressão precisa de tratamento e ainda que, assim, depressão não é falta de Deus. Existem muitas pessoas dentro da igreja que podem apresentar sinais, indícios de depressão. Depressão é coisa séria e precisa de tratamento o mais rápido possível. E, assim, o episódio maníaco, né? A pessoa apresenta pelo menos 3 dessas características: a questão da autoestima inflada ou grandiosidade, a questão da redução da necessidade de sono, o paciente vai apresentar-se mais locais do que o habitual, sente a pressão por falar. O paciente pode apresentar fuga de ideias ou sensação de que o pensamento está correndo, a questão da distratibilidade, né, tem uma facilidade maior para se distrair, o aumento da atividade dirigida a certos objetivos ou agitação psicomotora, além do envolvimento excessivo em atividades prazerosas com alto potencial para consequências dolorosas. Aí, quais são os sinais e sintomas, né, quando o paciente está no episódio depressivo? O paciente pode ter sintomas chaves, que é o humor depressivo ou perda de interesse ou prazer, pode apresentar ideias suicidas, pode apresentar redução de energia, pode apresentar distúrbio do sono, perda de apetite e de peso, pode apresentar ansiedade, dificuldade para se concentrar ou pensar. A questão da postura, que pode apresentar assim curvada e sem movimentos espontâneos, além da questão de estar sempre olhando para baixo, tá bom? E ainda relacionado ao episódio depressivo, né, a questão da lentificação psicomotora, a questão da que eu já falei, a postura encurvada com olhar para baixo, a questão de apresentar manifestações psicóticas, uma visão negativa do mundo, uma pobreza de conteúdo do pensamento e um insight excessivo, né? Insight são ideias que surgem repentinamente, tá? Coloquei até no slide, né, a figura de uma mulher de 38 anos que no primeiro momento ela apresenta um estado de depressão profunda. E aí vocês podem verificar que ela está com a postura encurvada, olhar para baixo, os braços cruzados, né? Na outra foto, na foto B, quando ela já está com 2 meses de tratamento, com 2 meses de recuperação, pode observar uma postura diferente. Ela já não está tão curvada, apesar dela apresentar ainda os braços cruzados, tá? Mas ela já tem um olhar mais elevado e você consegue notar a presença do sorriso no canto da boca desta senhora. A questão do episódio maníaco, né? Quais são os sinais e sintomas, características, né? Então, assim, a principal característica é que eles são excitados,
né? Os pacientes apresentam ser excitados, divertidos, né? Então, assim, quais são os sintomas chaves, né? Um humor expansivo, elevado, até irritável. A pessoa está tão feliz que ela se torna irritante por conta dessa felicidade. Um estado de euforia, inicialmente, estado irritável posterior. A questão, a baixa tolerância à frustração, ele não pode ser contrariado, ele não sabe ser contrariado. Uma natureza desinibida, extremamente locais, né, extremamente falante, ele fala muito e ele fala alto, ele precisa mostrar a capacidade que ele tem de estar falando, comportamentos exagerados, né, a questão da impulsividade, ele não consegue se controlar, delírios e alucinações e insights negativos, né, do jeito que ele tinha muitos insights no episódio depressivo, ele vai ter muitos insights no episódio maníaco, só que nesse caso são ideias negativas, tá? Professora, e tem tratamento, né? Tem tratamento sim. Mais uma vez, a necessidade do acompanhamento pelo psiquiatra e pelo psicólogo, tá? O psiquiatra vai entrar com a medicação, que ele vai fazer uso de antidepressivo, vai fazer uso dos estabilizantes de humor, vai fazer uso dos antipsicóticos. Não me recordo agora se vocês já pagaram a disciplina de farmacologia. Então, assim, se vocês já pagaram, ótimo, beleza. Se vocês ainda não pagaram, ótimo, beleza também. O que é que eu vou orientar vocês? Que vocês procurem o material, né? Eu acredito que tenha sido ou com a professora Fernanda ou com o professor Armando, caso vocês já tenham pago. Então, vocês procurem o material desses professores e procurem dar uma revisada sobre essa questão dessas medicações. Os antidepressivos, os antipsicóticos, além dos estabilizantes de humor. Quais são os principais tipos, né? E, mais uma vez, a necessidade da psicoterapia, onde esse paciente vai receber orientações psicanalíticas e o acompanhamento necessário, tá? Aí eu coloquei mais um caso clínico, né, onde eu descrevo que o senhor Souza tem 37 anos, está desempregado há 3, desde o início dos sintomas de ansiedade, apresenta humor depressivo, falta de motivação para levantar-se, perda de prazer nas atividades, insônia e falta de apetite. Um ano depois, começou a apresentar-se bastante agitado, eufórico e falante, que após 7 dias retornava ao estado depressivo. Os 2 episódios se intercalavam entre períodos de normalidade. Na fase ativa, ele era otimista, autoconfiante e facilmente irritável, não gostava de ter suas ideias frustradas pela esposa, pois costumado investir em negócios, gastando todo o dinheiro da família com compras desnecessárias, como vários cachorros, né? Pinschers, Doberman, além de hamster. Pinscher e Doberman são 2 raças de cachorro e os hamster é tipo um ratinho que as pessoas tendem a criar naqueles aquários, né? Eles ficam girando nas rodinhas, tem uns brinquedinhos para eles brincarem. Na fase depressiva, passava o dia inteiro na cama, lamentava-se da vida, pouco falava, sentia-se culpado pelos excessos das semanas anteriores e deixava-se de alimentar e tirar a barba, tendo até mesmo pensamentos recorrentes sobre morte. Da mesma forma que o caso anterior, eu peço que vocês sublinhem, né, os episódios, né, da fase maníaca e da fase depressiva, e aí vocês vão passar o slide seguinte para ver o que foi que vocês acertaram, porque eu deixei grifado o que é maníaco e o que é a fase depressiva. Aí vocês fazem a atividade para ver o que vocês acertaram ou não, tá? Então, assim, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar para vocês, né? Então, eu peço que vocês assistam a aula, procurem estudar, procurem responder as questões, tá? E lembrando que a gente continua numa pandemia, que é necessário manter o distanciamento social, as medidas mais eficazes são as mais simples, que é o isolamento social, a questão da lavagem das mãos, a questão do uso do álcool gel e a questão do uso da máscara, ok? Fiquem bem, tá? Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas e até a próxima.